Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso treinamento e antes de eu começar a colocar a mão na massa literalmente, criar a conta com vocês, eu quero falar sobre alguns pilares que nós precisamos ter dentro do nosso próprio e-commerce, tá? Você vender hoje no marketplace, você vender no site próprio, existe uma diferença muito grande. O trabalho que você tem para desenvolver um site próprio, ele é extremamente maior do que você começar a vender no Mercado Livre, você começar a vender na Shopee ou qualquer outro marketplace. Por quê? Porque o site próprio é você com você mesmo. Não tem nenhuma solução que o site próprio traz pronta para você. Hoje as plataformas elas têm evoluído cada vez mais, mas antigamente era como se a Nuvem Shop falasse assim, ó, cria o seu site aí, você vai precisar ter um meio de pagamento, você vai precisar ter um parceiro de frete, você vai precisar ter um domínio, você vai precisar fazer tudo e você não consegue fazer nada pela plataforma. A plataforma ela só é o esqueleto do seu site, mas todo o restante, meio de pagamento e frete, você precisa trazer parceiros como Pagar.me ou PagSeguro ou Mercado Pago, enfim, vários parceiros de pagamento. Você precisa ter um parceiro logístico, pode ser Melhor Envio, pode ser Mandae, pode ser o próprio correio, mas você tinha que ir atrás dessas empresas e fechar contrato, tá? Hoje, não necessariamente você precisa ir atrás dessas empresas. As próprias ferramentas e as próprias plataformas, como a Nuvem Shop, têm oferecido esse serviço para vocês, alguns desses serviços para vocês. Então, facilitou ainda mais a sua jornada, mas mesmo assim, existe um grau de configuração muito maior que você precisa fazer antes de começar a vender no seu site próprio, que é o que vocês vão ver aqui nas próximas aulas, tá? E nessa aula, eu vou falar quais são os pilares que você precisa ter para sua operação de e-commerce sair do papel ali e começar a estruturar o seu e-commerce. Fazendo esses pilares que eu vou mostrar aqui para vocês, que vocês não vão fazer agora porque a gente vai fazer na prática já, mas eu só tô dando uma introdução para vocês. Fazendo esses pilares, vocês vão consequentemente, entendendo, né? Consequentemente, ter a cara do site ali, o esqueleto do site praticamente pronto depois que vocês definirem ali todos esses pontos, tá? Não é questão de layout, tá? Layout a gente vai falar mais para frente, é questão de funcionalidade. Quais são as funcionalidades, os pilares dessas funcionalidades que você precisa ter no seu site para o seu site começar a rodar e aí sim ficar com uma cara de site mesmo, tá? Beleza? Então, vamos lá, vou falar para vocês aqui quais são esses pilares. Então, os pilares para a criação de um site próprio. Primeira coisa que você precisa ter, domínio. O que é domínio? A gente vai falar mais para frente, mas domínio é a URL do seu site. Exemplo, www.nike.com.br, www.adidas.com.br. Esse é o domínio do seu site. Então, você tem que fazer um domínio do seu site muito similar ao nome da sua marca. Então, por exemplo, o site que a gente vai criar aqui nesse treinamento é o site da Misk. A Misk é uma marca de rações. Só que o www.misk.com.br não estava liberado. Eu não poderia usar esse site que eu acabei de escrever aqui para vocês. Então eu tive que fazer www.misk rações, não tem acento na URL, né? Então ficou misk racões, né? .com.br. Esse é o domínio que a gente vai usar nessa operação aqui. Breno, como que eu faço esse domínio? Pelo amor de Deus, será que minha marca está disponível ou não está disponível? Já vocês vão ver, vai ter uma aula no final, vou deixar para falar sobre o domínio para vocês. Apesar de ser uma das primeiras coisas que vocês precisam fazer, eu vou deixar para falar lá na frente, tá? Porque é mais fácil para configurar o domínio só no final ali da estruturação do site, então vou deixar para colocar essa aula mais no finalzinho. Mas o primeiro ponto, o primeiro pilar que você precisa ter para ter um site é o endereço de URL, que nada mais é do que o www. O nome da sua marca aí.com.br ou algo similar à sua marca, caso o nome não esteja disponível, tá? Então isso aqui é muito simples. Se alguém já registrou a sua marca antes de você, você não vai conseguir registrar. E aí você precisa criar algo similar ao seu negócio, que faça sentido ao nome do seu negócio, beleza? Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, meio de envio, a questão do frete, né? Vou pôr aqui entre parênteses, frete. Você precisa ter um parceiro ou então utilizar o recurso de frete da própria loja que você está desenvolvendo. Então a Nuvem Shop ela pode ter um parceiro próprio, ela pode ter o seu próprio meio logístico para você fazer os envios do seu produto ou você pode contratar alguns parceiros. Quem são esses parceiros, Breno? Existem vários, tá? Mas os mais conhecidos são Melhor Envio, Mandae, os próprios Correios, Jadlog, Log. Existem várias transportadoras que vocês podem inserir dentro da operação de vocês. Vocês precisam ter um meio de envio para você fazer o envio da venda que acontecer ali para o seu cliente. Então é extremamente importante. E o terceiro pilar é o que? Meio de pagamento. Que vou colocar checkout aqui, né? Mas não é bem um checkout, mas só para ficar ilustrativo para vocês. Meio de pagamento, você precisa receber o dinheiro de alguma maneira. O cliente ele tem que ter alguma maneira de pagar. E isso aí
pode ser Mercado Pago ou a própria solução, tá? Se a Nuvem Shop utilizar uma própria solução de meio de pagamento, nós podemos também utilizar a própria solução do meio de pagamento da Nuvem Shop e assim sucessivamente. Mas, além disso, nós temos outros parceiros, que são eles Mercado Pago, PagSeguro, mais o que nós temos? O Pagar.me. Todos esses parceiros são meios de pagamento que você pode inserir na sua operação, tá? Tem o PayPal, enfim, tem infinitos, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E o quarto pilar é a audiência. Para você ter um site próprio, você precisa ter audiência. Não adianta nada você ter o domínio, você fazer lá uma parceria com um parceiro de frete, você fazer lá uma parceria com o meio de pagamento, você decorar toda a sua loja, cadastrar todos os seus produtos, enfim, tudo que a gente vai fazer nesse treinamento. Mas no final, chegar lá, você não tem audiência, você não tem público, você não tem pessoas acessando o seu site. E para você ter pessoas acessando o seu site, você precisa do quê? Rede social, pode ser Instagram, Facebook, Twitter, Threads, Pinterest, enfim, várias redes sociais. Você precisa do quê? Google Ads e também Facebook Ads. Então você precisa investir para o seu site receber visitas, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em Marketplace, tem lá a área de Shopee Ads, tem lá a área de publicidade dentro do Mercado Livre, então Brand Ads dentro da Amazon, existem várias ferramentas para você impulsionar os seus anúncios. Fora dos Marketplaces, no seu site próprio, não é diferente. Você precisa ter algum lugar onde você vai divulgar o seu site e as pessoas vão se interessar em ir visitar o seu site e, consequentemente, fazer a compra do produto que você está anunciando lá. Então você precisa ter audiência. Essa audiência você pode adquirir organicamente via redes sociais ou você pode investir, tanto com Google Ads ou Facebook Ads. Eu recomendo, depois que você estruturar todo o seu site, você ir atrás de um gestor de tráfego, caso você não seja um gestor de tráfego, e fazer um plano com ele, um planejamento com esse gestor de tráfego para a divulgação do seu site, para você ter mais pessoas como seguidoras na sua rede social, para você ter mais pessoas acessando o seu site baseado no que elas pesquisam no Google, para você ter mais pessoas acessando o seu site baseado no que elas assistem no YouTube, enfim. Tudo isso é importante você desenvolver e criar. E esses são os 4 pilares que você precisa ter para fazer com que o seu site funcione e também tenha vendas, tá bom? E agora, nas próximas aulas, a gente vai entrar no detalhe de cada um desses pilares aqui. Beleza? Valeu, obrigado, vejo vocês na próxima aula e um abraço.